Nós vamos brincar todos aqui, nós vamos imaginar porque é uma noite de literatura, é uma noite que pede a nós todos concentração, atenção a essas falas, porque elas são absolutamente originais dessas palestras proferidas pelo grande Camus. Este ator aqui vai fingir ser Camus. Messieurs, dames, seria assim. Senhoras e senhores, alguns dos senhores têm a generosidade de se interessar pela Europa. E eu reconheço que há nisto, claro, um grande mérito. Esse velho continente chamado Europa tem muitas cicatrizes que lhe conferem uma expressão patibular. Com frequência, ele está de mau humor e tem uma pretensão das mais injustas de crer que não existe nada além dos seus limites que, no entanto, não ultrapassam os de um país como o de vocês, o Brasil. Mas, no fim das contas, ele tem um passado, séculos de glória, o que não é pouco, e de cultura, o que é ainda melhor. E no grande deserto de um mundo esterilizado pelo espírito do poder, numa época em que os homens, levados por ideologias medíocres e ferozes, se acostumam a ter vergonha de tudo, até da própria felicidade. Aqui e ali, homens dispersos pelos continentes se voltam outra vez para a infeliz Europa e se questionam sobre seu futuro, sabendo muito bem que a escravidão e o desespero da Europa não podem ocorrer sem o obscurecimento de 2 ou 3 valores dos quais nenhum cidadão de país algum jamais poderá abrir mão sem renunciar a ser reconhecido como homem. Eu partilho dessa preocupação e gostaria aqui de tratar dela. Não tenho o dom, não tenho da profecia e não estou qualificado para decidir se a Europa ainda tem um futuro. Também é bastante provável que a Europa precise se retemperar ao convívio, e principalmente nesse convívio, com os povos livres. Mas, ao menos uma coisa eu posso afirmar: para continuar sendo útil ao mundo, a Europa precisa se curar de certas doenças. Algumas delas estão completamente fora da minha competência. Outros homens atualmente se esforçam para identificá-las, essas doenças, e curá-las. Mas há ao menos uma doença na Europa que eu compartilhei com os homens da minha geração e sobre a qual me foi possível refletir. Me parece, assim, que o melhor que eu tenho a fazer, vindo aqui para responder à nossa preocupação comum, é dizer que, de maneira simples, o que sai daqui de dentro. Porque o que eu sei dessa doença, assim contribuindo para o diagnóstico que sempre haverá de anteceder uma eventual cura, me parece que desse modo contribuirei ao mesmo tempo para completar a ideia que se tem da Europa. Pois ela é considerada a terra do humanismo, o que é correto, em certo sentido. Mas há alguns anos ela é também outra coisa. A terra dos campos de concentração e da destruição fria e científica. Como a terra do humanismo gerou campos de concentração. E uma vez feito isso, como os próprios humanistas se conciliaram com os campos de concentração. Eis as questões que são da competência dos homens da minha geração e que eu gostaria de abordar aqui, deixando os outros que respondam, outros que são mais qualificados, a tarefa de lhes falar do humanismo e da Europa fraternal. A Europa hoje vive em aflição. Que aflição é essa? À primeira vista, ela pode ser definida de maneira simples. Muito se matou no continente nos últimos anos e há quem preveja, inclusive, que ainda se vai matar. Uma quantidade tão grande de mortes torna a atmosfera pesada. Naturalmente, isso não é nenhuma novidade. A história oficial sempre foi a história dos grandes assassinos. E não é de hoje que Caim mata Abel. Não. Mas é de hoje que Caim mata Abel em nome da lógica. E em seguida exige a legião de honra.